Enfim, bora explicar. Seriam etapas. A primeira etapa seria um aporte de 700 milhões de reais iniciais. Isso é uma conversa, isso é uma negociação. Isso ainda não é algo, uma proposta 100% fechada. Negócio, você pode mudar alguns termos durante. 700 milhões de reais de um aporte inicial. Para quê? Para você pegar essa grana e poder pagar toda a dívida do São Paulo. O que pode acontecer também, do que me passaram, é esses valores nem chegarem para o São Paulo, da XP assumir a dívida, a depender ali de conseguir você fazer algumas amarras. As dívidas ficariam no nome da XP Investimentos, só para vocês entenderem. Então aí o São Paulo equacionaria a sua dívida. Equacionando a sua dívida, você passaria por mais etapas. E até do que me passaram, não está descartado, por exemplo, investimentos em Cotia, de infraestrutura e investimentos também no CT da Barra Funda. E aí, isso também teria um name rights do Morumbi. Só que não só o name rights, seria uma administração da XP. Então a XP topa fazer, e por isso que é inicial. Isso tudo está junto, mas não está descartado fazer só separado. Ó, em vez dos 700 milhões de dinheiro para vocês pagarem as dívidas, a gente vai fechar só essa administração do estádio. Então, para vocês entenderem como ainda está muito inicial essa questão, mas que, de fato, tem negócio, tem conversas, houve reuniões, houve situações acontecendo. E aí, por exemplo, a XP acerta com São Paulo um valor de 600 milhões de reais pelos próximos 10 anos, para o name rights somente. Só que também poderia colocar esses 700 milhões que eu falei que ia para a dívida dentro de uma grana para poder fazer a administração do estádio. Vocês conseguiram entender? De novo, 600 milhões só pelo name rights. XP Morumbi, XP Stadium, Estádio XP, algo nesse sentido. E aí essa grana vai para o São Paulo. Só que aí você também pode pegar aqueles 700 milhões que eu falei e dar para o São Paulo para administrar, reformar e administrar o estádio do Morumbi também. Então, olha quantas possibilidades tem. E aí a XP faria a reforma do estádio e faria o controle do estádio, algo parecido com o que o Allianz fez lá no estádio do Palmeiras. E aí cuidaria de shows, e aí teria percentuais. Então, são vários cenários que estão se conversando para esse sentido, tá? E aí, agora, com um novo departamento de marketing, a ideia é se aprofundar nessas questões para encontrar, de fato, os melhores acordos, que, repito, tem que também estar alinhados com o Estatuto, porque o Estatuto do São Paulo ele tem diversas amarras que dificultam um tipo de investimento. Então, essas negociações estão conversando sobre possibilidades. Ó, os 700 milhões de aporte para pagamento de dívidas, entra ou não entra? A gente vai querer investir um pouquinho em Cotia também, em infraestrutura? A gente vai querer investir no centro de treinamento da Barra Funda? A gente vai fechar só o Morumbis? A gente vai fechar só o name rights do Morumbis? Ou a gente vai fechar realmente o name rights junto com a administração? Então, eles estão encontrando soluções dentro deste pacote que se encaixem dentro do estatuto para aí, enfim, eles chegarem e falar, ó, então beleza, estudamos, a proposta final é essa, ponto. Então essa proposta final até deve demorar um pouquinho, então não deve acontecer esse ano. E aí o que eu acredito que deve acontecer? Essa conversa com a XP deve ser utilizada pelo grupo da situação durante as eleições. Olha, se vocês votarem na gente, a gente está com a XP Investimentos atrás, pronta para fazer todas as questões, mas a gente precisa ser eleito para que esse negócio possa acontecer. A XP fatalmente pode querer depois conversar com o outro candidato também, não tem problema, mas isso pode ser utilizado também nessa situação. Com todo mundo que a gente vem conversando já há 2 semanas sobre isso, 2 semanas, um escambau, acho que umas 3 semanas, desde que o Marcelo Pepe falou lá essa informação lá pro Papo em Três Cores, que é um canal aqui no YouTube que sempre faz entrevistas também, eles fazem um trabalho bem legal também, já pude ser entrevistado por eles 2 vezes. Então, é mais ou menos essa conversa. Então, calma, porque o negócio pode ser bom e pode também não ser bom. Então, por isso que a gente precisa esperar de fato eles entenderem. É óbvio que quando a gente vê o nome da XP Investimentos,
A gente vê um acordo que pode ser um aporte de mais de 1,5 bilhão ou até 2 bilhões. A gente cresce os olhos, mas eu acho que a gente precisa esperar para eles entenderem quais são as dificuldades do estatuto, o que pode ser feito, o que pode ser alinhado, o que pode chegar realmente no papel concreto para as coisas poderem acontecer da melhor forma. Mas sobre a XP Investimentos, é isso que a gente tem hoje, tá? Combinado? Galera, agora eu vou trazer uma notícia muito importante de oportunidade de mercado. São Paulo que está sofrendo aí com o sistema defensivo, né? Se a gente for pegar todos os últimos jogos, a gente sofreu gols, sofreu 1 contra o Milionários, aí sofreu 2 pro Fluminense, 3 pro Juventude, 3 pro Corinthians. Realmente a defesa vem sendo a grande crítica aí do torcedor são paulino, que muitos deles estavam pedindo até o retorno do Arboleda, né? E foi acendido esse assunto, principalmente quando o Dorival voltou, né? O Dorival gosta muito do Arboleda. Só que, galera, tem uma oportunidade de mercado e o São Paulo vai pro mercado contratar um zagueiro. Isso já está confirmado. Só que a oportunidade que surge hoje é o do zagueiro Thiago Silva. O Porto anunciou agora há pouco aí nas redes sociais a saída do jogador. E, mano, muita gente vai falar, alemão, mas tá velho, não sei o quê, mas tá ainda em alto nível, né, rapaziada? Eu acho que futebol é momento. Se o cara de 41 anos de idade joga melhor que o de 18, que o de 20, que o de 30, pra mim, ele tem que jogar. Até 2 dias atrás, o Thiago Silva estava sendo cotado a ser convocado para a Copa do Mundo mais uma vez, né? Então, o zagueiro realmente tem um nível absurdo, jogou aí recentemente no futebol brasileiro com as cores do Flu. E se o cara tava no Porto até hoje, é porque ele ainda tem um pouquinho de lenha para queimar, né? E com a zaga do São Paulo hoje, eu acho que o Thiago Silva é melhor que o próprio Dória, melhor que o Sabino, melhor que todo mundo que tá ali, né? Então, rapaziada, tem 41 anos, é asilo, né? Que eu vejo muito dos comentários de vocês, mas eu acho que se o cara de 40 anos joga mais do que o de 18, que o de 20, que o de 30, eu acho que ele tem que jogar. E ainda mais na situação atual que o São Paulo se encontra, eu acho que é uma oportunidade de mercado interessante. Acho que a gente poderia fazer, quem sabe, aí um esforço, né? Um jogador que, como eu falei para vocês, está livre no mercado, né? O Porto encerrou o contrato com ele nessa janela de transferências do futebol europeu, já está começando a se aquecer, né? Os jogadores têm contrato ali até o final da temporada, que está justamente acabando, né? A gente já viu, por exemplo, o Arsenal já ganhou o campeonato inglês, a gente viu o Bayern ganhando o campeonato alemão, né? Já tem quase todos os campeões aí, então os clubes já começam a sua reformulação para a temporada seguinte, né? E o Thiago Silva não permanece no Porto, né? Mas, segundo informações, o jogador não vai se aposentar, pelo menos não agora. Então, é bom, eu acho, aí o São Paulo ficar de olho, já que é uma oportunidade interessante, né? Um jogador livre, um jogador que poderia agregar experiência, um jogador de muita qualidade, né? Então, quem sabe, né, rapaziada? Vamos aguardar aí e o São Paulo deveria ficar de olho, na minha opinião. O que você acha? É um jogador que pode ser contratado, um jogador que tá velho? Deixa aí nos comentários o que você acha, né, não, rapaz? Bom, rapaziada, a CBF, ela alterou a data e horário, até mesmo o local no jogo do São Paulo contra o Remo, tá? Essa partida é válida pelo Campeonato Brasileiro, é a última partida do São Paulo antes da paralisação para a Copa do Mundo. Inicialmente estava marcado para o dia 30 deste mês, às 7h30 da noite, no estádio Evandro Almeida, o Baenão. Contudo, foi alterado e agora será no Mangueirão, lá ele, no dia 31. Um dia depois, domingo, às 8h30 da noite, tá? A mudança se deu por ajustes da diretoria de competições. O Remo teria feito um pedido aí para que pudesse utilizar o Mangueirão, né? Porque se fosse no sábado a partida, teria que ser levado para o Evandro Almeida, porque o Mangueirão estaria recebendo ali um show, né? Então, por conta disso, acabou que teve esse pedido e essa alteração. Então tá confirmado o Remo e São Paulo, dia 31, domingo, às 8h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. E ontem, rapaziada, uma excelente notícia para a torcida são paulina. O Boston River surpreendentemente venceu o O'Higgins, tá? O O'Higgins, que para muitos era o melhor time do grupo do São Paulo, perdeu pro pior, né? Pro saco de pancadas Boston River. O clube uruguaio venceu o time chileno por 3-2. Com este resultado, o São Paulo está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Apesar disso, não está garantido que o tricolor vai ser o primeiro do grupo, né? Porque só avança, para deixar bem claro e para lembrar quem esqueceu, só avança para as oitavas de final da Copa Sul-Americana o primeiro de cada grupo. Já o segundo, ele vai disputar o playoffs aí contra equipes que forem eliminadas da Libertadores. O São Paulo atualmente é o líder do grupo C com 9 pontos, o Milionário, se não me engano, tem 8,
o O'Higgins tem 7 e o Boston River 3. Acho que assim tá a tabela, né? A última partida dessa fase da competição é justamente do São Paulo contra o Boston River na próxima terça-feira no estádio do Morumbi, às 7 horas da noite. O São Paulo trata ali a Sul-Americana como a única possibilidade de título neste ano, obviamente, né? Por isso, deve ter aí força máxima na partida da próxima quarta-feira. E o escândalo do camarote 3A do estádio do Morumbi tem novidade, viu? A polícia está muito perto aí de avançar para a próxima fase das investigações. O avanço também se dá em relação à suposta lavagem de dinheiro e corrupção no clube social. Júlio Casares optou por não comparecer para prestar o seu depoimento, tá? O próximo a ser chamado e último é o Márcio Carlo Magno, o ex-CEO do São Paulo, do Casares, será o último a ser chamado e após isso a atual fase se encerrará. A polícia cita que a quantidade de dados é grande e por isso nos próximos dias deve avançar ainda mais nas investigações. A Força Tarefa investiga possíveis irregularidades cometidas na gestão Casares desde a sua chegada, 2021, até janeiro deste ano. Todos os acusados, por óbvio, alegam inocência, tá? Mas a polícia já tem certeza de que houve sim, no mínimo, irregularidades. A ver os desdobramentos deste caso, a casa vai cair para geral. A polícia já até tratou o Morumbi como uma casa de caça-níquel, né? Teve sim corrupção. Os caras estão só colhendo as últimas provas e o bicho vai pegar. E a gente quer que pegue mesmo, que todo mundo caia acima, né? Bom, vamos falar de coisa boa agora, rapaziada, porque o São Paulo tem negociações aí em andamento com a XP Investimentos. As conversas são aí por uma possível operação financeira. Neste momento, tudo está em estágio inicial ainda, né? Vamos com calma. A XP estaria interessado até mesmo em bancar os name rights do estádio do Morumbi. As tratativas vêm sendo conduzidas pelo presidente do Tricolor, Harry Maci Jr. Nas conversas foram discutidos ao menos 3 formatos. O primeiro seria a criação de um fundo, não temos muito detalhe em relação a isso. O segundo seria uma operação de crédito ou financiamento. Já a última é o que eu falei agora há pouco, né? Uma negociação que está ligada aí aos name rights do estádio do Morumbi. A última conta com vários interessados, né, como a BYD, a MetLife e também os bancos Inter e Santander. Se a negociação com a XP Investimentos for para frente, o Morumbi pode aí ganhar uma nova marca comercial, né? Surgem algumas possibilidades de novos nomes para o estádio, como XP Stadium, o Estádio XP, ou até mesmo Morumbi XP, né? São possibilidades, rapaziada, nada concreto ainda porque não há um acordo avançado nem encaminhado em relação a isso. O São Paulo tem negociação ainda com a BYD e nessa negociação pediu 600 milhões de reais por um contrato aí de 10 anos, né? 60 milhões de reais por ano. Então, com esses novos interessados, obviamente que o valor vai subir. Vai gerar uma concorrência, isso é bom para o São Paulo porque os valores vão ali aumentando, né? Vai se valorizando o espaço e tal, então o negócio pode ficar bom para o São Paulo. Será que é a XP Investimentos, aquela empresa que queria investir no São Paulo? Aquela que eu falei para vocês na semana passada, algumas semanas atrás, era ela mesmo, viu? Parece que era a XP Investimentos, tá aí. Uma das maiores agências ali, acho que é a agência que fala, né, de investimento e tal, querendo investir pesado no São Paulo. Vamos aguardar. Gente, as negociações acontecem, tá? Não significa que vai fechar ou não, mas as negociações seguem, as propostas estão na mesa. Cabe ao São Paulo negociar o que será melhor para o clube, né? E a empresa, obviamente, que vai dar as suas contrapartidas. Então, tá em fase de negociação, não tem nada cravado ainda, beleza? Tem que explicar assim, porque obviamente que vai vir gente aqui falar assim, ah lá, mais uma vez, falando de não sei o que, gente burra. Como eu falei ontem, o São Paulo já teria acertado a contratação de um novo diretor de marketing para o clube, né? Será o André Marques, profissional renomado em sua área. A nova diretoria de marketing já traçou ali uma prioridade. O São Paulo e a diretoria quer negociar ou renegociar o contrato dos name rights do estádio do Morumbi. Uma renovação com a Mondelez não está descartada, mas dificilmente acontecerá após os últimos episódios polêmicos no São Paulo. A diretoria tricolor entende que o estádio tem um enorme potencial comercial que está hoje subaproveitado, viu? A primeira missão, então, de André Marques como diretor executivo diretor executivo não, tô profetizando aqui, mas como diretor executivo do marketing do São Paulo é acertar ali um novo nome dos name rights do estádio do Morumbi. A ideia é aumentar significativamente o valor do novo
contrato ali dos name rights, né? Vamos aguardar e torcer para que venha um bom valor e que o São Paulo saiba usar esse valor, né, rapaziada? Porque não adianta você ter um bom contrato, um bom valor e, né, jogar tudo na lata do lixo ou fazer caminhos ali que não são tão legais, né? Coisas, né, suspeitas e por aí vai. E no sábado agora o São Paulo enfrenta o Botafogo no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro às 5 horas da tarde. Para esse jogo, Arthur era dúvida, já que pertence ao clube carioca, né? O atacante, ele falou sobre jogar contra o Botafogo após a partida contra os Milionários. Ele disse o seguinte, ó: até agora não me falaram nada, mas que até porque já tinha jogo hoje, então todo mundo deixou bem claro que o foco era o jogo de hoje, claro, para não... Enfim... não tô sabendo, mas espero tá jogando, não sei como é que vai acontecer. Amanhã acho que com certeza vamos dar uma direção de como que vai ser e espero jogar sim. Quero jogar sim. Bom, para o São Paulo ter o Arthur contra o Botafogo, teria que pagar uma multa na casa dos 2 milhões de reais. Por, obviamente, limitação financeira que o clube vive, não tem nenhuma chance do São Paulo pagar este valor, mas São Paulo não iria desistir facilmente dessa situação e de ter o seu grande jogador nessa partida difícil. Foi aí que a diretoria se reuniu com o clube carioca. Vale lembrar que o Ferrarese, que está voando no Botafogo, pertence ao São Paulo, então São Paulo e Botafogo fecharam um acordo duplo. Tanto Arthur quanto o Ferrarese estão liberados para jogar essa partida no final de semana. Ninguém vai precisar pagar multa nenhuma. A multa do Ferrarese também giraria ali na casa dos 2 milhões de reais, tá? Arthur fez 14 jogos pelo São Paulo desde que chegou no tricolor, 2 gols marcados, 2 assistências, titular absoluto. Já o Ferrarese fez 13 jogos pelo Botafogo, também titular, agradando e muito. A torcida do Botafogo tá feliz da vida com o Ferrarese. Lá no Rio de Janeiro, já querem que o Botafogo compre o Ferrarese em definitivo. O zagueiro tem contrato com o clube do Morumbi até o final do ano que vem. O tricolor recebeu pelo empréstimo 800 mil reais e o passe fixado de Ferrarese está em 6 milhões de euros, 35 milhões de reais na cotação atual. E tem aí mais 1 milhão de euros em bonificação. Hoje vai dar mais ou menos 5 milhões e 800 mil reais. Aí vai variando conforme vai precificando o euro, né? No total, a negociação aí pela venda de Ferrarese pode render aos cofres do tricolor do Morumbi, os cofres do São Paulo, 45 milhões de reais. Lembrando que o São Paulo pagou pela compra do venezuelano junto ao Grupo City 23 milhões de reais. Parte da torcida do São Paulo quer a volta de Ferrarese ao tricolor. Isso por conta dos problemas defensivos que o time atual vive. Agora o Arboleda não volta, o Dória foi embora e não sei o que. Então a torcida são paulina quer que o São Paulo traga de volta o Ferrarese. O São Paulo teria que ir ali no mercado em busca de uma reposição. A torcida, sabendo que o clube não tem dinheiro e que a diretoria são paulina é fraquíssima, pede a volta de Ferrarese. Não há negociação alguma por Ferrarese, nem por sua venda, nem por seu retorno, mas está aí os pedidos das duas torcidas. A torcida do Botafogo quer a compra, a torcida do São Paulo quer a volta, o negócio tá... Quem diria o Ferrarese, hein? Você traria o Ferrarese de volta ao São Paulo ou é melhor vender mesmo por esses 45 milhões de reais? 35 mais um, podendo chegar aí a mais de 45 milhões de reais. Comente aqui Galera, a próxima notícia que eu tenho pra passar. Lembra no vídeo de ontem que eu falei que eu era contra o acordo aí que o São Paulo estava fazendo com a BYD, que é referente ao estádio, né, ao name rights? Por quê? Porque vai acabar o mandato agora do Harry Macis Jr. no final do ano, e aí vem outro presidente e aí vai querer fazer o contrato, vai ter toda essa burocracia aí. E são 10 anos de contrato, né, galera? Pelo menos era. Por quê? Porque agora o São Paulo mudou o diretor de marketing, não é mais o Eduardo Toni. Pra quem não lembra, o Eduardo Toni se envolveu no escândalo lá com a Unimed, né? Ele tava pegando comissão, parece. Eu não tô acusando, né? Mas pelo que eu li, tava envolvido ali pegando comissão junto com a Unimed, então teve que refazer todo o contrato da Unimed também. O São Paulo anunciou essa semana aí um novo contrato com a Unimed. Agora o São Paulo tem um novo diretor de marketing, é o Toninho Corrêa, galera. Toninho Corrêa, ele ficou muito famoso aí por divulgar bastante o TikTok no Brasil, foi um dos pioneiros, beleza? Ele fazia parte da equipe de marketing
da outra rede social. Nem sei se podia falar esse nome aí. Mas Toninho Corrêa agora é o novo diretor de marketing do São Paulo e ele que está conduzindo agora a negociação com a BYD, beleza? Acredito eu que vai ser o mesmo valor, 60 milhões de reais por ano para ter o name rights da BYD lá no Morumbi, porém ele tá tentando mudar essa questão da quantidade de tempo, né? 10 anos é muita coisa, ele não quer isso, ele quer 5 anos com uma cláusula lá para poder mudar, caso o Palmeiras consiga outra empresa, caso outra empresa faça uma proposta do São Paulo, a BYD vai ter o direito de cobrir a proposta, mas o São Paulo pode negociar, beleza? Então esse é o novo formato aí de contrato, acredito eu que assim está bem melhor, né? Qual a sua opinião a respeito disso? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Galera, agora eu quero falar com vocês sobre a lista de dispensa do São Paulo. Sim, galera, o São Paulo conversou aí com o Dorival Júnior, a diretoria conversou com o Dorival e falou, né, que vai precisar negociar alguns jogadores e falou quanto precisa arrecadar, e o Dorival Júnior participou dessa conversa montando planejamento para a metade do ano, para o meio do ano. Então, temos alguns nomes aqui. Primeiro, eu já quero deixar bem claro que o Dorival Júnior fez questão, pode sair todo o time, menos o Marcos Antônio. Então o Marcos Antônio, o São Paulo só vai vender em último caso. O Flamengo aí chegou a oferecer 23 milhões de euros, mas o São Paulo só vai vender em último caso. Marcos Antônio fica no São Paulo, jogador novo de uma qualidade absurda, ainda mais quando tava jogando com o Hernan Crespo, o cara tava voando, distribuindo o jogo e ainda fazia o Danielzinho jogar. O Danielzinho sem o Marcos Antônio não joga absolutamente nada. Vamos lá para a lista de dispensa. Ferreirinha pode ser vendido, beleza? Não é a lista de dispensa, né? Lista de venda, sei lá. Ferreirinha, Tapia, o Wendel. Galera, o Wendel vai rodar aí também. Rafael Tolói e Dória, galera. Esses são os 5 aí e o Arboleda também, é claro, né? Mas lembrando que o São Paulo ainda tá contando com aquela venda do William Gomes para o Atlético de Madrid. Tá contando não, né? Tá torcendo para acontecer, porque caso aconteça essa venda, o São Paulo não vai precisar fazer vendas aí da equipe, porque já vai chegar um dinheiro bom e vai cobrir aí o que o São Paulo precisava arrecadar, beleza? Quero saber da sua opinião. Você, dessa lista que eu falei, você mandaria embora quem? Você deixaria ver? Próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia que eu tenho para passar para vocês é a respeito do Gustavo Scarpa, galera. Novidade aí a respeito do Gustavo Scarpa. Falei para vocês que ele tinha sido oferecido ao São Paulo. O São Paulo gostou da ideia. Inclusive, o São Paulo foi perguntar, né, se o Galo venderia o Gustavo Scarpa. E o Galo falou que sim, que estava passando por uma reformulação do elenco. E o São Paulo chegou até a se animar com essa possibilidade. Porém, aconteceu um negócio aí essa semana que tira totalmente Gustavo Scarpa da mira do São Paulo. Ele não vem mais, está praticamente, se não completamente, descartado. Gustavo Scarpa passou por uma artroscopia, galera. O que seria uma artroscopia? É uma cirurgia no joelho, galera. Então, Gustavo Scarpa vai ficar fora aí pelo menos até o final da temporada, e o São Paulo não quer arcar com esse risco, né? Porque, mano, cirurgia no joelho é muito complicado. Ninguém sabe como o atleta vai voltar, se ele vai voltar em alto nível. Ainda mais o Scarpa, que já não estava fazendo boas partidas, né? A torcida do Atlético Mineiro estava xingando bastante o Gustavo Scarpa. Então o São Paulo descarta completamente a contratação do jogador do Atlético, beleza? Quero saber a sua opinião, se você apoia a vinda do Gustavo Scarpa. Mano, eu acho um bom jogador, mas é um bom jogador lá em 2020, né? Quando ele jogava pelo Palmeiras, aí sim ele era um bom jogador. Hoje em dia é mais criticado do que elogiado, então acho que pode ficar de lado aí, ainda mais ele que tem uma história com o Palmeiras, já recusou o São Paulo anteriormente, então acredito que o São Paulo não precisa fazer um negócio desse não. Deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos para a próxima notícia. E ó, falei pra vocês, o São Paulo tá procurando um ponta esquerda no mercado, né? Inclusive tem negociação avançada com 2 jogadores aí, né? Mas outro jogador que o Dorival pediu pro São Paulo ir atrás é o Michael, do Al-Ula. É aquele Michael mesmo, aquele feio lá, que jogou no Flamengo, jogou no Goiás. Tem uma entrevista do Michael onde ele fala que quando era criança ele era São Paulino, que ele queria fazer uma tatuagem nas costas do Luiz Fabiano e do Rogério Ceni. Ó, o Michael, vou ser bem sincero com vocês, no Flamengo ele jogou demais naquela primeira passagem, inclusive com o Dorival, se eu não me engano, ele jogou com o Dorival. Então,
Na primeira passagem jogou demais, na segunda já não jogou absolutamente nada. Atualmente ele tá na Arábia Saudita, mas é na segunda divisão, galera. Na segunda divisão tem um gol apenas, galera. Então não sei aí se o São Paulo deveria fazer uma loucura dessa aí. Outra coisa, o salário dele, estando na Arábia Saudita, não deve ser um dos menores, né? Então complica também. Mas eu queria saber a sua opinião a respeito do Michael. Se você contrataria esse jogador. Deixa aí nos comentários, rapaziada.